Convidamos neste momento o professor administrador Mário César Barreto Moraes, membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, para a exposição do primeiro painel do dia, com o tema Apresentação do Resultado do ENAD. Bom dia, senhoras e senhores. Falar depois do administrador Wagner Siqueira é bastante complicado. Tenho a sorte de falar antes, inclusive, do Mauro Crois, né, que eu me deixava sempre para falar depois dele, aí era terrível. Mas eu queria lembrar, antes de começar a exposição, que é uma análise do ENAD de administração, registrar duas datas que são bastante interessantes na vida nossa enquanto coordenadores e professores de cursos de graduação. A primeira data remete ao ano de 1977. Em 1977, a CAPES começou a discutir uma forma de avaliação dos cursos de pós-graduação. Isso são 40 anos já atrás. E 2 anos depois, de 79, ela introduz, de fato, a primeira avaliação dos cursos de pós-graduação estrito sensu no país. E houve uma reunião de todos os representantes dos cursos de pós-graduação, quase a totalidade, as exceções eram a Fundação Getúlio Vargas, pontualmente em São Paulo e no Rio, com exceção disso, quase a totalidade eram instituições públicas que ofertavam os cursos superiores, os cursos de pós-graduação. Naquela ocasião, os coordenadores de curso de pós-graduação se reuniram e discutiram que se fazia necessária uma avaliação dos cursos de pós-graduação no país, se era expectativa e desejo de todos que a avaliação pudesse ter uma atenção internacional, porque os cursos de pós-graduação no Brasil não eram reconhecidos internacionalmente. Então, a CAPES introduz a avaliação dos cursos de pós-graduação e dá o start da avaliação superior no Brasil, 40 anos atrás. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, para ser preciso, em 1996, começava o Exame Nacional de Cursos, com 3 cursos fazendo o Exame Nacional de Cursos: Administração, Direito e Engenharia Civil. Foram os 3 cursos que iniciaram em 96. Em julho de 96, a grande discussão dos coordenadores era como boicotar o ENC ou o Provão, que aquilo era um absurdo. Avaliar os cursos de graduação, nunca havia ou nunca tinha havido ou ocorrido a avaliação dos cursos de graduação no Brasil. Em 2000, 17 anos atrás, eu lembro que eu fui fazer a primeira apresentação aí já na condição de membro da Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, e foi num seminário em São Paulo, aberto para professores e coordenadores, estava lotado, e abriu-se para as perguntas ao final do seminário. Eu lembro bem que um professor levantou, um coordenador de curso: professor, está muito interessante a questão da avaliação, os números, o como nós estamos indo, essa evolução dos últimos 4 anos, parece que a administração cresceu bastante, o seu desempenho melhorou, enfim, o Provão realmente veio para ficar, nós tínhamos dúvida no início, mas como é que a gente faz para conseguir melhorar a nota? Como é que a gente faz para melhorar a nota? Então, antes mesmo de se preocupar com a questão do estudante, havia uma preocupação de se havia alguma falha no sistema que possibilitasse eu conseguir melhorar ou achar o gap. 2015, ano retrasado, surge uma grande denúncia junto à Procuradoria-Geral da República de que uma instituição, um grande player nacional, estaria manipulando os dados do ENAD, restringindo o número de alunos que ia fazer a prova para poder conseguir uma nota mais alta. Envolveu Polícia Federal, não houve tanto barulho quanto está havendo hoje, mas foi uma coisa muito desagradável dentro da educação que se pôde acompanhar.
não houve punidos, não houve... Alguns se sentiram perseguidos, outros se sentiram acuados, mas, de fato, se percebeu que havia uma manipulação, uma forma de burlar e de se conseguir notas mais elevadas no ENAD. Bem, o ENAD ocorreu pela terceira vez em administração. Fecha-se o ciclo agora, esse ano, com a terceira avaliação das engenharias, e aí se começa o quarto ciclo do ENAD com a saúde no ano que vem novamente. Bem, com a administração, perdão, novamente. A questão é como é que nós estamos nessa fotografia. Existe um paradoxo naquilo que eu vou apresentar para vocês em 3 tempos, basicamente. O primeiro tempo, a realidade em números. O que está acontecendo com a educação superior brasileira. O que está acontecendo com os cursos de administração no Brasil. Segundo tempo, o que está acontecendo com os cursos de administração no estado do Rio de Janeiro, que já foi o segundo maior desempenho dos cursos de administração no país. Qual é a realidade do Rio de Janeiro hoje? Terceiro tempo, o que mudou no ENAD e fez alterar o resultado do CPC de muitas instituições. E, por último, atendendo um pedido do nosso presidente, que vai nos guiar aqui, eu vou falar um pouco da mudança da regulação que está para ocorrer. Nós vamos ter mudanças realmente, diria, para usar um termo da reengenharia, drásticas e radicais. Na Portaria Normativa 40, no Decreto-Lei 5622 e no Decreto-Lei 5773. Os 3 que hoje regulam a educação superior nacional. Então, vamos começar essa breve análise mostrando a realidade brasileira, né? Nós temos hoje 295 instituições públicas e 2.069 privadas, dados do último censo. Dessas, 195 são universidades, 149 centros universitários e 1.980 universidades. Ou seja, praticamente 90%, 93%, 94% dá para dizer, por cento das instituições de ensino superior brasileira são faculdades. E destas faculdades, menos de 1% possuem mais de 10 mil alunos. O grande contingente possui até 10 mil alunos, sendo que 75% possuem menos de 5 mil alunos. Bom, indiscutivelmente, se a avaliação merece críticas, e nós sabemos bem, quem está na sala de aula, quem coordena um curso de administração, sabe bem as críticas que merece a avaliação, mas algumas coisas ela promoveu de 96 para cá. Ela alavancou o número de docentes. E quando eu acreditava que não pudesse mais existir docentes com graduação, nós ainda temos docentes com apenas a graduação no ensino superior. Sobretudo, alguns remanescentes de universidades públicas, mas ainda em universidades privadas nós temos professores apenas com a graduação. Então, esse é o quadro da evolução docente. Nós saltamos em 95 de 145.290, o ano que antecedeu a primeira avaliação de curso superior, para 21 anos depois, 401 mil professores no ensino superior brasileiro. Quase 250% é a variação aqui. Veja, tínhamos 22 mil doutores, saltamos para 145 mil doutores. 34 mil mestres para 160 mil mestres. Mas ainda temos professores com graduação e sem graduação, estes, sobretudo, enquadrados como monitores ou coordenadores de laboratório, principalmente em universidades públicas.
Mas, indiscutivelmente, esse número é bastante animador ao alvissareio. Quer dizer, nós saltamos quase 700% de aumento na variação de doutores no país, em 21 anos. Bom, a evolução das matrículas é uma coisa que tem preocupado sobremaneira. Veja, nós temos hoje aproximadamente 2 milhões de estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio. Só no terceiro ano do ensino médio, 2 milhões de estudantes. É impressionante, mas só 10% deste número chega ao ensino superior. 10%. Observe só a evolução. Nós tínhamos em 2005 4.567.000 matrículas, saltamos para 8 milhões. Nós não conseguimos dobrar o número de matrículas em 21 anos. E o que é pior, ela é cíclica. Ela cai, sobe, sobe, cai, sobe, cai, 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 sobe, cai novamente. Exatamente. Esse é o último número das matrículas no ensino superior brasileiro. Uma queda de 2,55% em relação ao ano anterior, onde já teve 10%. Bom, veja, 1/4 desse número está no ensino superior. Só que o que veio para cá foi menos de 201 mil. Pouco mais de 10%, marginalmente 10% das matrículas. Bem, e o curso superior com maior número de matrículas voltou a ser o direito. O direito que perdia para a administração em 2011, que perdia para a administração em 2012, que perdia para a administração em 2013, passa a administração em 2014 e 2015. A evolução, a administração passa a ser o segundo maior curso, mesmo com a administração pública não consegue bater o número do direito, em número de matrículas. O terceiro curso com maior número de matrículas é a pedagogia, que tem o maior número de matrículas no ensino, na educação à distância hoje no país. E ciências contábeis vem em 4º lugar. Além destes cursos, nós temos a engenharia civil. Eu marquei esses números aqui. Não, engenharia é 5º lugar. 5º lugar, engenharia civil. Foi, na realidade, proporcionalmente, o maior crescimento em número de matrículas de 2011 para 2015 foi engenharia civil isolado. Maior que direito, em números relativos. Enfermagem, em seguida, psicologia, e o segundo curso que mais cresceu foi engenharia de produção, que está em 10ª posição. Em 2011 não aparecia entre os 20. Bem, o curso superior de gestão que mais matrículas tem é o curso de gestão de recursos humanos, que está com 187.800 alunos matriculados. Dos cursos superiores de tecnologia, em gestão é o que mais matriculados tem e está em 8º lugar. Bem, esse é um quadro comparativo 2010, 2014, 2015. Então, a administração estava em primeiro lugar em 2010, passa 2014 para a segunda posição e para a segunda continua, só que um detalhe, o direito continua a crescer em número de matrículas e a administração vem caindo. Engenharia civil assume a 3ª posição, que nunca teve em 2010. Em 2010 ela não aparecia. Pedagogia, que estava em 3º lugar, cai para 4º. Ciências contábeis, enfermagem, assim por diante. Engenharia de produção, fisioterapia, engenharia civil e arquitetura, que não apareciam em 2010, passam a aparecer em 2015 como cursos mais procurados.
E, na nossa área, os cursos superiores de tecnologia, o curso com maior número de matrículas é Gestão de Recursos Humanos, seguido de Empreendedorismo, Logística, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing e Propaganda. Na realidade, esses dois cursos aqui, juntos, possuem praticamente metade das matrículas do curso de Administração Bacharelado. Não, eu não trouxe. Eu tenho, mas eu não trouxe. Bem, já que o Henrique perguntou os dados da evasão, hoje as universidades federais, têm um estudo interno da CESU, não conseguem preencher o número de vagas existentes. Há vagas em praticamente todos os cursos, com exceção de medicina, inclusive direito. Certo? O que acontece é o seguinte, ela só pode fazer as matrículas até 1/4 do curso passado, ou seja, até o final do primeiro mês decorrido do curso. Quando entra no segundo mês das matrículas, o aluno já entraria reprovado por faltas, então ela não aceita novas matrículas. Essas matrículas não são preenchidas. Elas vão para um repositório e entram num processo de pedidos de transferência, e ainda assim vai ficando um saldo e acumulando. As licenciaturas, que tinham um grande número, perderam, por incrível que pareça, para computação. Computação hoje tem um grande saldo de vagas nas universidades públicas. Já que... Bem, logística. Se nós pegarmos 177.280.000, 370.000, 450.000, 490, 500.000, esses três cursos praticamente dão o total das matrículas do bacharelado em administração. Isso não era assim. Essa é a realidade nossa. E se vocês observarem também, com exceção de gestão de recursos humanos, de logística, de análise e desenvolvimento de sistemas e marketing, todos o presencial é mais forte que o EAD. A única exceção é o empreendedorismo, que o número de matrículas é maior. Não, esse aqui é curso superior... Não, ali está errado, desculpa. São os cursos superiores à distância de tecnologia. Curso superior de tecnologia. Desculpa, até tem que corrigir ali. Peço perdão. Bem, a evolução das matrículas, então, de administração, eu fiz uma análise isolada de administração. Então, no EAD, em 2011, tinha 140.000 matrículas, em 2015 tem 181.000 matrículas. Mas observem que ela cresceu 17% de 2011 para 2012, reduziu 4,26% de 2012 para 2013, volta a crescer, mas aí tem um crescimento marginal de 2014 para 2015, o ensino presencial de administração. Perdão, o ensino à distância. O ensino presencial, nós não tivemos esse crescimento, mas sim vimos uma queda ano a ano a partir de 2011. 2012 caiu 4,78%, 3,88% em 2013, 3,06% em 2014 e, finalmente, caiu 6% a variação de 14 para 15. Isso nos traz um total de uma queda de 2011 para 2012, de 12 para 13, um breve crescimento para 14 e uma queda muito grande para 2015 nas matrículas de administração. Bem, então, a avaliação da educação hoje ela está circunscrita a esse ciclo. Nós temos o Ministério da Educação, a avaliação em nível nacional ela é coordenada pela CONAS, que é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, ela é executada pelo Instituto Nacional, pelo INEP. O Instituto faz a avaliação e coordena a avaliação tanto da graduação quanto do ensino médio e da educação básica. A CTA é o órgão recursal das avaliações ocorridas no INEP. A SERES é responsável pela regulação, por toda a legislação. Eu não coloquei aqui a CESU, porque a CESU só responde pelas instituições de ensino superior públicas e federais. E também não está aqui a CETEC, que responde pelas instituições públicas federais tecnológicas. A SERES, ela
tem uma atuação ligada a esses dois órgãos, ou seja, uma lei que nasce nas séries, ela é avaliada na CONAS, da CONAS vai para o CNE, do CNE volta à CONAS e vai ao ministro, e ela faz toda a regulação e o acompanhamento da avaliação do INEP. Bom, nós temos as 3 siglas que atormentam os coordenadores de curso e os dirigentes de instituição. O ENAD, que é a avaliação dos estudantes, o CPC, que é o conceito preliminar de curso, e o IGC, que é o índice geral de cursos. Então vamos começar pelo ENAD aqui. Então, o conceito do ENAD, que antigamente levava em consideração a avaliação do ingresso e a avaliação do egresso, numa proporção estabelecida de 30-70, ela, há 2 anos, na realidade de 2014 para cá, 3 anos esse ano, ela passa a avaliar só o egresso, né? Considera ou coteja a avaliação do Enem para fins do IDD, da avaliação do Índice de Diferencial de Aprendizagem, mas esta avaliação do ENAD, que leva em consideração o egresso, ela trabalha uma nota composta por uma prova em que conhecimentos gerais tem peso 1/4 dessa avaliação e conhecimentos específicos tem 3/4. Então, 25% de conhecimentos gerais mais 75% de conhecimento específico dá o valor da prova do ENAD, a nota do ENAD. Bem, eu trouxe aqui a tabela de aproximação, mas eu acho que basta para a gente guardar o seguinte: 2,945 e 3,945. Mais de 10 instituições no Rio de Janeiro não atingiram o 4 ou o 5 por décimos. Tem caso de centésimos. E eu vou mostrar onde é que foi o erro. Nós podemos botar a culpa no estudante, ou a responsabilidade no estudante. Quando o administrador Wagner Siqueira dirigia o conselho, ele me convidou uma vez para vir aqui e dizer o que estava vendo. E eu comentei, nós continuamos com o mesmo problema. O preenchimento dos dados do censo pelo pesquisador institucional ainda é eivado de equívocos ou erros mesmo. Quantas instituições passam os dados preenchidos pelo pesquisador institucional para o coordenador de curso revisá-los, para o coordenador de curso olhar e fazer uma checagem antes de enviar para o INEP. Às vezes, a não identificação de um professor, eu não vou dizer mestre ou doutor, de um professor TI ou TP, ou ter considerado um TP como horista, deu a diferença de centésimo para ter alterado de 3 para 4 ou de 4 para 5. Tem um caso aqui, clichê, no Rio de Janeiro, que se chama Estácio de Sá. Por 1 centésimo, não foi conceito 5. Bom, informação geral, o desempenho médio nacional de ciências sociais aplicadas, ou seja, todos os cursos que fizeram a prova, todos os cursos que fizeram a prova em ciências sociais aplicadas, direito, contábeis, enfim, os cursos superiores de tecnologia que fizeram, nós tivemos uma média nacional mais alta, a mais alta de todo o ciclo avaliativo. A média nacional de conhecimentos gerais foi 52,49 de 0 a 100. Certo? Ou 5,25 a média nacional de ciências sociais aplicadas. A de administração foi marginalmente melhor, ou maior, e foi a maior também do ciclo avaliativo formação geral, ou seja, conhecimentos gerais. Nós estamos efetivamente ensinando nossos alunos a ler. A administração pública teve um desempenho melhor do que a administração e do que a média também de ciências sociais aplicadas. Isso é a média de administração pública. Agora, nós ainda temos um calcanhar de Aquiles. É o desempenho em conhecimento específico, ou seja, aquilo que forma o administrador. A essência das disciplinas que visam dar grau ao administrador. Veja que a média de ciências sociais aplicadas foi 4,19.
olha a média de administração em relação às ciências sociais aplicadas, em conhecimento específico. Em que pese ter tido um incremento de 2009 para cá, mas de 2006 para cá caiu. E mais, se nós observarmos, sociais aplicadas, que também caiu de 2016, apresentou uma melhora grande em relação a 2012. Porque, em que pese isso aqui ser 4 décimos, né? Mas 4 décimos é 10% de melhoria. Agora, aqui nós tivemos uma melhoria grande, 5, uma melhoria de quase 17% na nota. Mas 3,77% de média em conhecimento específico ainda é muito baixo. Então, se nós estamos conseguindo fazer os alunos a ler, nós não estamos conseguindo que eles dominem os conteúdos de administração. A administração pública teve um desempenho bem melhor, 52,08, em que pese não ser nenhuma Brastemp, mas ainda assim é um desempenho bastante mais folgado que a administração geral, ou de empresas. Bom, então, os melhores desempenhos do ENADE em administração especificamente, de 2015. Em nível nacional, eu fiz questão de colocar aqui que a UERGS, que é uma escola lá do extremo sul da Terra do Mauro, teve apenas 8 inscritos, né? E o ESEG, que é uma escola de São Paulo, também teve 8 inscritos. Quer dizer, isso impacta no resultado sobremaneira. Mas, de qualquer modo, com estas duas ressalvas, o ESEG teve formação geral 70,78 ou 7,07 e conhecimento específico 7,15. A Unifei também, de Minas Gerais, em Itajubá, teve 7,15 em formação geral e 6,7 em conhecimento específico. E a UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 7,50 em formação geral e 6,095. Dá para observar que sempre a nota de conhecimento específico é menor que formação geral. Quer dizer, esse ainda é um problema nacional, vamos dizer assim. E aqui aparece em nível nacional, do Rio de Janeiro, em 5º lugar, é a EBAP, que de fato foi a melhor escola do estado do Rio no desempenho em administração. Em administração pública, nós temos a Escola de Governo Paulo Neves, de Belo Horizonte, o melhor desempenho. Veja que conhecimento específico 7,9, superior à formação geral. A Federal do ABC de São Bernardo, 7,09. A EASP, 6,7. A UFSC e assim por diante, as outras universidades, até Lavras, Minas Gerais. Nós temos praticamente todo o país aqui representado, só não temos aqui a região norte. Bom, eu tenho algumas considerações a respeito do ENADE no Rio de Janeiro que me chamam a atenção ao analisar os microdados do ENADE. Primeiro, 5 cursos por menos de 0,5 não foram 5 no ENADE. 5 cursos de administração do estado do Rio não tiraram 5 por meio ponto no ENADE. 2 cursos por 0,25. ENADE, eu não estou falando de CPC. CPC é mais sério ainda. 2 cursos por menos 0,5, 4 e por menos 0,25, 4. Ou seja, se a média tivesse sido uma questão só, em conhecimento específico, teria alavancado para o conceito superior do ENADE. Imediatamente. Uma questão. Melhores desempenho do Rio no ENADE, então, a EBAP, em primeiro lugar, com formação geral 6,98 e conhecimento específico 6,16, seguida do IBMEC. Aí aqui vem o ENADE contínuo, que o que acontece com o ENADE contínuo? O melhor desempenho é arredondado para 5, e aí todos os outros são ajustados em função do melhor desempenho. Então, IBMEC 4,7, o Cefet, aqui do Rio, 4,62, a UFRJ 4,47, Escola Nacional de Seguros 4,41, o ERJ 4,39, ESPM 4,34, o UFRJ Rural do Rio 4,32, IBMEC 4,30, FASE
5,30 ou 4,19 e fase 4,18. Por que tem duas vezes aqui? Por causa de campus. Cada campus tem uma avaliação isolada. Eu acho que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a outra Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não, aqui. Tá. Não, eu apontei errado, desculpa. A Seropédica. Aí são duas cidades diferentes. Tá? Aí é campus. O CPC, o Conceito Preliminar de Curso, então, ele segue esta fórmula. Não vou tentar explicar, mas, de qualquer forma, esse aqui, 20% é CJ, o IDD e assim por diante. Eu vou tentar abrir isso deste modo que daí fica mais fácil. Ou seja, a nota do ingressante não pesa hoje na formulação da nota do ENAD. A nota do ENAD ela responde por 20% do CPC pela prova dos concluintes. Então, 20% do CPC é a nota do ENAD. O IDD, 35%. O IDD teve uma alteração no cálculo do IDD nesta última avaliação, agora de 2015, né, que nós tivemos. Houve uma alteração no cálculo, em que houve uma reponderação e um reajuste da curva. Se a gente observa a normalidade, vamos dizer, porque não é muito normal aquela curva, mas de qualquer forma, a normalidade da curva ela tem uma concentração muito grande em cima do 3, da nota média de corte, vamos dizer assim. E ela é quase uma parábola mesmo, uma curva de Gauss quase perfeita, em que você percebe os extremos bem menos escolas posicionadas ou cursos e uma concentração muito grande no centro, né? E o IDD, então, ele leva em conta não apenas fatores de aprendizagem, como se diz, mas quem se deu ao trabalho de ler a nota técnica do IDD vai observar que alguns outros quesitos, como renda, condição socioeconômica, distância da escola, uso de ônibus para a escola, fatores subjetivos também estão em jogo para aproximar ou separar. Então, existe um cálculo da média nacional, da média regional, das 5 regiões do Brasil isoladamente, da média estadual e da média do município. E aí, em cima dessas médias, é feita a curva e aí se reposiciona as instituições em cima do IDD. Bem, titulação docente caiu para 15%, já havia caído na avaliação, né? Mestres saiu de 10 para 7,5%, TITP 7,5%. Bom, veja, 30% da avaliação, praticamente 1/3 da avaliação é constituído de informações que vêm do pesquisador institucional. Os erros ainda são recorrentes, as informações ainda são contraditórias. Há pesquisador institucional que só coloca um mestre como mestre depois que ele apresenta o diploma, não aceita a ata. E há pesquisador institucional que busca informação no RH e não com coordenador de curso. Então, existem ainda erros recorrentes que ainda estamos fazendo na gestão dos nossos cursos nas instituições. Nós deixamos para alguém que não conhece o curso preencher os dados do nosso curso. A verdade é essa. Alguém que não sabe que um professor que defendeu a dissertação ou que defendeu a tese, ele já é doutor, ele já é mestre. E deixamos isso para alguém que não sabe disso preencher. E ele pergunta ao RH, já é mestre ou não é? Me passa a lista de mestres e doutores. Ele não fala com o coordenador muitas vezes, com raras exceções. Com raras exceções. Mas aí, nós, coordenadores de curso, deixamos que esses 30% do peso do CPC seja respondido por alguém que não conhece o nosso curso e a nossa realidade. Bem, mas aí nós também somos responsáveis por um erro aqui, pelos outros 15%. Esse total responde por 45%, os insumos. Por quê? Aqui, na nota de infraestrutura, na nota de recursos didático-pedagógicos e na nota de formação acadêmico-profissional, esse dado aqui é dado também pela gestão do curso, também é fornecido pelo pesquisador institucional, com base em dados
da secretaria acadêmica, como se a secretaria acadêmica soubesse quantos cursos de capacitação foram feitos para professores, quantos professores passaram de mestre a doutor, ou de especialista a mestre, ou de mestre a doutor no período, ou de graduado a especialista, enfim. Mas aqui nós temos uma responsabilidade singular, nesses 12,5%. Existe muita insegurança ainda por parte dos estudantes quando vai responder aquele trambolho que é o questionário socioeconômico, que é imenso. Eles não têm paciência de ir até o final, e muitas instituições ou cursos deixam. Você responde em casa. E outras instituições levam os alunos para um local e acompanham, explicam o que é o questionário e deixam os alunos responder, e outras tentam induzi-los a responder. A bem da verdade, ocorre das 3 formas. Bom, esse é o cálculo do IDD, vamos dizer assim. Características da infraestrutura, instalações físicas, recursos didáticos pedagógicos e corpo docente vinculado ao curso. Eu trouxe só esses 3 indicadores, porque esses 3 indicadores eles têm o peso de 70% no IDD. E quem responde é o pesquisador institucional. E pouca gente sabe que ele impacta na composição da média de uma média ponderada, evidentemente, e comparada com o desempenho nacional, desempenho estadual, desempenho regional e municipal ou local. Ainda assim, são dados que nós deveríamos nos preocupar em informar, porque eles constam lá embaixo, mas impactam lá em cima no próprio IDD. Bom, novamente eu queria chamar a atenção que o referencial é o 9,45, para mais ou para menos. 9,44 cai para 3, ou 3, 9,44 cai para 4, e assim sucessivamente. Veja o gap, que é de 3,94 até 5, a variação para o conceito 5. Esses são os desempenhos do Rio de Janeiro do CPC. A EBAP, então, em primeiro lugar, com CPC contínuo de 4,56. Unifev de Votuporanga e São Paulo, Brasil, 4,48. Pela primeira vez nós temos o Norte aqui, Roraima, com 4,40. Santa Catarina com 4,37. Paraná, 4,30. Estadual do Rio Grande do Sul, 4,28. Fama de Minas Gerais, 4,21. Cachoeira de Itapemirim, 4,21, ESEG São Paulo, 4,20 e a FIA, que era vinculada à USP, 4,20. Bom, foram 139 instituições no Rio de Janeiro com cursos de administração avaliadas. 2 cursos apenas tiraram conceito 5 no CPC. A EBAP, com 4,51, e o Instituto de Tecnologia, aqui eu não sei a sigla exatamente, Campos dos Goytacazes, tirou 3,99, veja, na rabeira para o 5. Porque 3,94, 5 seria o limite. 43 cursos tiveram CPC 4 no Rio de Janeiro. Foi o maior número de cursos conceito 4 num único estado. Oi? Aqui está tudo. Ah, não, nesses aqui só administração. Eu não trouxe tecnólogo, não, só trouxe administração. Bem, então, em administração, a EBAP teve o maior CPC, e esses que nós vimos agora, em nível nacional, e a administração pública em nível nacional, o melhor desempenho foi uma instituição que não tem tradição em administração pública, a Federal do ABC, de São Paulo. Depois vem a Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho, de BH, que é uma escola tradicional na área de administração pública, Lavras, Santa Catarina, e assim por diante. Aqui, Federal Fluminense, são 2 campos. 2 campos não, 2 modalidades, presencial e à distância. E no Estado, bom, quanto à administração pública, então, nós só tivemos um curso com conceito 5 de administração pública no país, foram 51 avaliados, a UniABC
com UFABC, com 4, e 14 cursos com conceito 4, 5 cursos com 0,07 a 0,17 para o conceito 4. Bem, eu trouxe essa planilha, que essa planilha é só para nós termos uma noção. Essa foi a média do Rio de Janeiro, essa foi a média Brasil de conhecimento, formação geral. E essa foi a média Brasil e essa a média Rio de Janeiro, que foi mais alta que a Brasil, de conhecimento específico. Observem aqui algumas instituições com 3,95, ou seja, 0,59, 0,54, 0,64 aqui, no caso, e aqui 0,59 teriam passado para o conceito 5 e ficaram com o conceito 4. Esse 4,11 passou para 5. Bem, aqui eu queria chamar a atenção pelo seguinte. Esses dados retirados de uma planilha, eu enxuguei para infraestrutura e corpo docente. Talvez este indicador aqui, em cima das notas percentuais e não dos valores nominais, venha a ser um grande instrumento de gestão para os coordenadores de curso. Em que sentido? Vamos pegar uma instituição aqui, essa instituição B. Existe um grau de insatisfação, é pequeno, o 15% dos estudantes aproximadamente está descontente com a infraestrutura. 15% dos estudantes está descontente com ou o projeto pedagógico do curso ou com os professores. Normalmente esse descontentamento é com os professores. Neste caso aqui, eu tomaria cuidado com essa instituição. Veja, que 21% dos alunos estão descontentes com os professores. Então, isso aqui é um instrumento de gestão muito bom para os coordenadores. Eu posso não saber qual, mas eu sei que aqui eu tenho um problema no corpo docente ou no projeto pedagógico do curso. E como diria Paulo Freire, eu não gosto muito de citar Paulo Freire, mas de qualquer forma, fechou a porta de sala, eu não sei o que se passa lá dentro. Eu lembro que um reitor de uma universidade de São Paulo disse uma vez uma coisa interessante, que ele sabia como acompanhar os professores, qual era o sinal de alerta. E para ver qual é. Quando o professor, todo ano é professor homenageado, eu boto o olho. Alguma coisa, 5 anos consecutivos, ou ele é muito bom efetivamente, ou eu vou dar uma olhada no diário de classe para ver o que está acontecendo. Docentes. Bem, aqui eu poderia dizer que essa escola, em relação ao nível nacional, esse curso, ele tem muito poucos doutores. Bem, quando eu informo um doutor no sistema, tem uma coisa, eu tenho um doutor que eu vou introduzir no sistema, o PI vai introduzir no sistema um doutor novo. Lá. Ele deixa de introduzir, por qualquer motivo que seja, o curso perde 2 vezes. Porque quando eu entro com o doutor, ele entra como mestre e como doutor. Ele entra 2 vezes. E ele computa 2 vezes. Tanto é que essa soma aqui, ela muitas vezes dá mais do que 100%. Podem observar aqui. Quando eu informo um doutor, eu estou informando de fato 2 vezes. Quando eu deixo de informar, eu estou deixando de informar 2 vezes. E aí o meu peso cai os 15% do doutor e 2,5% do mestre, que ficou só 7,5%. Infraestrutura, então vem os sinais de alerta que eu tenho. O outro grande gargalo é aqui. Ó. Observe que aqui o pessoal está aprendendo. TITP. O formulário do instrumento de avaliação de curso está disponível no site do INEP. É só baixar. Está lá bem claro qual é o conceito de professor TP. Continua se informando alguns TPs como horista. No imaginário popular, vamos dizer assim, TP é só aquele professor que tem mais de 20 horas em sala, ou mais de 20 horas de contrato com a instituição. Quando na realidade o TP é o percentual que eu tenho fora de sala de aula para ele se dedicar a outras atividades que não a docência em sala de aula.
orientação de estágio, preparação de aula, análise de provas e assim por diante. Bom, o CPC, então, ele vai gerar o Índice Geral de Curso, que é, de fato, uma média ponderada dos cursos de graduação e pós-graduação das instituições. E aqui, então, o CPC, ele considera o ENAD, o CPC de cada curso, o ENAD gera o CPC, e a média ponderada desse CPC vai gerar o IGC. Qual é a média ponderada? A média ponderada, ela é calculada por essa fórmula aqui, que leva em conta a média ponderada da graduação, ela é novamente ponderada para fins de IGC. A média ponderada da graduação eu calculo da seguinte forma. Vamos supor que eu tivesse só 2 cursos na instituição e 1.000 alunos. 800 alunos de administração e 200 alunos de contábeis. Eu tiro 4 em administração, fica 800 sobre 1.000 vezes 4, 0,8 vezes 4, fica 3,2. Tenho 200 em contabilidade. Eu tenho 200 alunos sobre 1.000 dá 0,2. Eu tirei 3, 0,2 vezes 3, 6, 0,6, 0,6, mais 3,2, né, que foi 3,2 dá 3,8, fecha o meu conceito de CPC 3,8. Por 14, 15 décimos, eu não fui a 5, fiquei 4. Mas esse é para dar um exemplo do IGC. Eles voltam a ser ponderados pela média de alunos do mestrado e do doutorado. Hoje eu posso dizer, pela nova fórmula do cálculo do IGC, ter um mestrado alavanca curso, alavanca o IGC. Não digo doutorado, ter um mestrado já alavanca. De fato, se a gente faz uma análise dos microdados, você consegue perceber que algumas instituições, como por exemplo o INSPER, em São Paulo, alavancou excessivamente o desempenho dele por conta dos mestrados e doutorados que ele tem. Por quê? A média de alunos do mestrado ela é inferior à da graduação e, portanto, essa média acaba trazendo um corretor, um indicador maior para a pós-graduação, mas que depois, quando entra na média do IGC, ela volta a trazer para baixo. Mas eu diria o seguinte, um mestrado, só para ter ideia, com conceito 3 para fins de avaliação, que é o menor mestrado é o conceito 3, menos de 3 não existe. Ele conta para fins de avaliação 4, na curva de ajuste. Ele vale 1/3 a mais do que ele é. Se ele for 4, vale 4,5. Se for 5, é 5 mesmo. E assim, para o doutorado também. Um doutorado 7 conta 5. E assim, proporcionalmente, eu posso fazer até o doutorado 4. Essa é a fórmula, não vou entrar muito no mérito de cálculo, mas está lá na nota técnica. E aí, novamente, essas são as aproximações. Bem, aí o 5 é superior a 3,95, 3,945. Os melhores desempenhos, então, foram em universidades. A Unicamp teve o melhor desempenho no IGC no país, seguida da Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas Gerais, e assim por diante, até o UNB, que foi a 11ª colocada. E as faculdades, o IGC, o melhor foi da FGV Rio, seguida do ITA, da FIPECAF, da Mandic, que é uma instituição de São Paulo que só tem cursos da área da saúde, especificamente medicina, odonto e enfermagem, a Estadual do Rio Grande do Sul, a Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, FUCAP, FGV São Paulo, IME, FAGE e assim por diante até FAE. Tem uma pergunta, cadê os centros universitários? Nenhum tirou 5. Não tivemos, dos 145 centros universitários, não tivemos nenhum com conceito 5. Muito obrigado, era isso que eu queria passar.